Amados, abramos a palavra do Senhor em Salmo, livro dos Salmos, no Salmo 23. Seguindo, irmãos, o livro seguinte da nossa exposição ordinária, nós chegamos ao Salmo 23. A última exposição no livro dos Salmos foi o Salmo 22. E agora avançaremos para o Salmo 23. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Nós a ouvimos como uma santa convocação vindo a nós, e nós respondemos a ela, Senhor, prontamente nos apresentando diante de Ti. Então o Senhor nos lembrou da nossa queda em Adão, do nosso pecado, da nossa necessidade de Cristo e desconformidade, Senhor, com a Tua lei. E nós o confessamos, Senhor, admitimos. Não tem, Senhor, para onde irmos e onde nos escondermos, se não reconhecer o nosso pecado diante de Ti. Então o Senhor, pela mesma palavra, veio a nós e nos declarou o Teu perdão. Que grande consolo, Senhor, há para a alma pecadora saber que o Deus justíssimo e santíssimo perdoa os pecados daqueles que estão em Cristo. E em tudo isso, Senhor, nós te louvamos com as Tuas palavras, que Tu inspiraste para esse propósito, Senhor, para nós devolvermos a Ti com segurança de que elas são a Tua vontade, Senhor, o Teu louvor. Agora, Senhor, no Teu culto, nós queremos cerrar os nossos lábios, Senhor, e inclinar os ouvidos da nossa alma para ouvirmos a Tua palavra sendo exposta a nós, Senhor. Estamos diante, Senhor, de uma palavra maravilhosa, é a palavra perfeita, é a palavra que restaura a alma. Por isso, Senhor, nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem nunca viu uma Bíblia aberta no Salmo 23 em algum estabelecimento ou em alguma casa? Às vezes a pessoa nem teme ao Senhor, nem crê no Senhor, mas está lá o Salmo 23 aberto. Quase como um tipo de amuleto, alguma coisa mágica que vai proteger aquela casa ou aquele estabelecimento que está com o Salmo 23 aberto. Alguns vão até o ponto de colocar o Salmo 23 separado em um quadro. Ou quem nunca ouviu, mesmo na boca de ímpios, ele dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De fato, irmãos, talvez o Salmo 23 seja o salmo mais conhecido da igreja e até mesmo dos ímpios. E detalhe, enfatizando muito a questão do nada me faltará, eles o fazem. Sem dúvida, irmãos, ainda que como um salmo conhecido, nós também podemos concluir que é um salmo que comumente é pouco meditado acerca das verdades profundas, irmãos, que tem aqui. Essa maneira indevida, irrefletida, supersticiosa de lidar com o salmo mostra isso. Há muito mais consolo do que simplesmente colocar o salmo estampado na parede com a Bíblia aberta dentro de uma casa, irmãos. Sem dúvida aqui, irmãos, ele é uma fonte de consolo para os crentes, não como um amuleto supersticioso ou como mera recitação de palavras na boca daqueles que não têm o Senhor como seu pastor, que servem como um anel de ouro no focinho de porco.
mas sim como um bálsamo para aqueles que são ovelhas desse pastor. Nós estamos caminhando aqui, irmãos, no Saltério, e nós ainda estamos no livro 1 do Saltério. Nós vimos que o Salmo 18 e o Salmo 19, eles são mais duas colunas que são fixadas em todo o Saltério, que nos apresentam dois temas fundamentais no livro dos Salmos, que é o Messias, o rei ungido do Senhor, e a lei do Senhor. Então, a partir do Salmo 18, 19, ainda tratando da disputa do rei Messias do Senhor, do Cristo do Senhor com os seus inimigos, o Saltério nos apresenta uma sequência de salmos que nós chamamos de salmos reais. Porque então o Salmo 18 apresenta o Messias, o Salmo 19 o seu amor à lei do Senhor, e então vem o Salmo 20, 21, 22, 23 e 24, contando um pequeno resumo da história da redenção. Nós vimos, irmãos, do Salmo 20, a igreja orando pelo rei Messias, para que o Senhor desse vitória ao rei Messias. Nós vimos no Salmo 21 que o próprio rei Messias, o próprio Cristo, ele confia em Deus e Deus tem um compromisso pactual com o seu Cristo. E aí, então, no Salmo 22, nós fizemos uma longa caminhada por esse salmo. Nós vimos os sofrimentos de Cristo na cruz e todo o seu sentimento, toda a sua alma ali desnudada diante de nós, todas as angústias, mas também todos os frutos, todas as glórias que seguiram a cruz. Agora, irmãos, nesse fluxo que esse saltério, que esse conjunto de salmos tem nos apresentado, nós veremos o Salmo 23. O Salmo 22 nos apresentava Cristo na cruz. O Salmo 22, como nenhum outro texto, nem no Novo Testamento, nos apresentava o que estava no coração de Cristo enquanto ele estava sendo crucificado. Só que então vem o Salmo 23 logo em seguida. O que vem após a crucificação? O Salmo 23, irmãos, ele vai nos expor justamente a confiança de Cristo no pastoreio de Deus Pai. O que estava em seu coração quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. O Salmo 23 nos mostra o que estava no coração de Cristo quando ele, rendendo o seu espírito ao Pai, ele passou pelo vale da sombra da morte. O que estava no coração de Cristo quando ele ressuscita dos mortos após passar pelo vale da sombra da morte e habita eternamente na casa do Senhor. Thomas Manton, irmãos, um puritano presbiteriano, ele falando sobre o Salmo 119, ele disse que o Salmo 119 é como um grande colar de pérolas. Cada verso é uma pérola preciosa em si. Se nós podemos chamar o Salmo 119 de um colar de pérolas, nós podemos chamar aqui, irmãos, o Salmo 23 de uma pulseira de diamante. Cada verso desse salmo, irmãos, possui uma riqueza sem fim para nos enriquecer a alma no conhecimento do nosso Salvador. Aqui, irmãos, no Salmo 23, nós não temos uma queixa ao Senhor, como nós temos, por exemplo, no Salmo 13. Aqui nós não temos uma angústia, como, por exemplo, nós vimos no Salmo 17, por ter sido injustiçado, o Cristo clama ao Senhor em angústia. Aqui, irmãos, nós não temos nem mesmo tristeza. Nós temos aqui uma expressão de gratidão e de confiança no Senhor. E ele faz isso por meio de duas imagens. Eu quero que a igreja esteja atenta a isso na nossa caminhada no Saltério. Esse salmo ele reúne duas imagens para ilustrar a obra de Deus em favor do seu povo. A primeira é ele como pastor. Isso vai do verso 1 ao verso 4. E a segunda, ele como anfitrião, como aquele que acolhe e recebe na sua casa. O que é que então, irmãos, nós aprendemos nesse salmo? Aprendemos isto. Aqueles que têm a Deus e a Cristo como seu pastor, desfrutam de consolos, proteção, vitórias sobre os seus inimigos e gozo eterno. Aqueles que têm a Deus e a Cristo como seu pastor, desfrutam de confortos, proteção, vitórias sobre os seus inimigos e gozo eterno. Eu preciso lembrar a igreja, irmãos, todo salmo eu vou ter que lembrar isso, o movimento que a gente faz em cada salmo. Quando nós olhamos um salmo escrito por Davi, irmãos, nós não estamos aqui meramente diante das palavras poéticas de Davi.
Aqui não é meramente Davi como que um sarau apresentando seus dons e dons para a igreja, não. Aqui é palavra inspirada, irmãos. Então nós vamos olhar para o texto que Davi escreveu, mas sabendo que é a palavra do Espírito. Então, sim, o que é que aquilo significava para Davi? E a gente entende ali as palavras como que na estrutura desse homem santo do Senhor, inspirado pelo Espírito. Mas nós temos que avançar para compreender como que isso nos mostra Cristo e o Evangelho. E em seguida, então, entendendo com maturidade e profundidade isso, nós podemos avançar para a aplicação disso em nossa própria alma como povo de Deus. E é o que veremos nessa exposição hoje, irmãos. Hoje nós veremos a mensagem central desse salmo no que diz respeito ao Evangelho. E ainda hoje, irmãos, nós já veremos alguns pontos desse salmo aplicados a nós como igreja do Senhor, em especial o primeiro momento desse salmo. O que é que esse salmo nos ensina, irmãos, acerca do Evangelho? Ele nos ensina, queridos, que Cristo confiou em Deus Pai, como uma ovelha confia no seu pastor. E passando pelo vale da sombra da morte, foi conduzido à vitória sobre os seus inimigos e foi recebido eternamente na presença de Deus. Mais uma vez, irmãos, os salmos nos mostrando com clareza o Evangelho. Nós temos aqui, irmãos, não meramente as palavras de Davi, mas as palavras do próprio Cristo, o rei Messias para quem Davi apontava como tipo. Aqui nós temos, irmãos, as palavras de Cristo dizendo: Ele é o meu pastor, e eu sei que ainda que eu morra, a vida não me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele não me deixará lá. Ainda que os meus inimigos se levantem contra mim e gritem contra mim, Ele vai fazer o meu cálice transbordar diante deles. Ele vai me preparar uma mesa de vitória. E eu serei eternamente recebido na glória, irmãos. Assim como o Salmo 22, queridos, descreveu profética e apropriadamente o que estava no coração de Cristo enquanto ele estava sendo crucificado pelos seus inimigos. O Salmo 23, irmãos, nos descreve a entrega do seu espírito ao Senhor, a sua passagem pela morte e o seu sentimento quando ressuscitado. Nós lemos a narrativa, irmãos, e nós vimos toda aquela gloriosa obra do Evangelho. Mas nos Salmos agora nós estamos vendo Cristo. E toda a sua expectativa e confiança de que se ele entregasse a sua vida, o Pai estaria com ele. Nós já falamos inúmeras vezes, irmãos, para a igreja que Cristo foi o crente perfeito como mediador. Ele tinha de como homem crer perfeitamente na promessa do Pai. E aqui está mais um salmo mostrando que Cristo confiou no que o Pai prometeu. Por que ele confiou? Por que ele pôde entregar a sua vida? Porque ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu posso me entregar com segurança a Ele, sem nenhuma reserva, que nada me faltará. Cristo foi levado para a cruz, irmãos, como um cordeiro é levado para o matadouro, mas em nenhum momento ele deixou de confiar no seu pastor. Cristo, irmão, sabia que Deus Pai era o melhor pastor e que nada lhe faltaria, nem mesmo a vida. E é aqui, irmãos, que nós vimos um coração realmente crente. Nós vemos em Cristo. Mas, pastor, ele morreu. A vida lhe foi tirada. Não, ele deu a sua vida. Não lhe foi tirada. Ele deixou claro isso. E por que ele fez isso? Mesmo por breve instante, estando sem a vida, ele ainda podia dizer: nada me faltará, porque o Pai cumpriria as suas promessas de ressurreição. E aqui está a fé, irmãos. Quando mesmo que os nossos olhos e o nosso julgamento carnal nos queira convencer do contrário, nós confiamos sem nenhuma reserva nesse pastor. E mesmo que a nossa vida se vá, mesmo que os meus olhos se fechem nessa era, eu posso morrer dizendo: não me faltará nada, nem mesmo a vida. Ele me ressuscitará no último dia.
Cristo já havia experimentado as águas tranquilas, irmãos. Ele sabia que o Pai iria lhe reservar águas ainda melhores. Só que para provar essas águas, irmãos, ele precisava vencer os seus inimigos. Para provar essas águas tranquilas que o Pai estava guiando, ele precisava passar pelo vale da sombra da morte. E é uma característica muito interessante, irmãos. Aqui o tempo todo nós vamos ter que estar evocando aqui o trabalho do pastor, e o pastor aqui no sentido de pastor de ovelhas mesmo, do Oriente Médio, que cuidava dos rebanhos. Muitas vezes, quando ele estava em um ambiente em que tinha água e vinha algum período de seca, alguma estação mais quente, ele tinha que conduzir todo o seu rebanho para um outro local que tivesse águas tranquilas. Ovelha não bebe águas agitadas, elas se assustam. Ovelha não bebe água do mar, nenhuma criatura bebe água do mar. Agora também águas muito paradas, que criam lodo, ovelha também não bebe. É um tipo de água muito específica. E para chegar até essas águas, o pastor muitas vezes conduzia as ovelhas por caminhos terríveis, acidentados, vales escuros. Para chegar nas águas tranquilas, é necessário passar pelo vale da sombra da morte. Cristo sabia que para que sua obra fosse cumprida e ele tivesse a glória do seu povo redimido, a vida eterna na nossa carne, ele teria que passar pelo vale da sombra da morte. E ele passou, irmãos, sabendo que o Senhor estaria com ele. Veja, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lembra? A presença de Deus com o Cristo é o tema que unifica o Salmo 20, 21, 22, 23 e 24. Até na morte, Cristo sabia, Ele está comigo. Então, irmãos, pela ressurreição, Cristo teve o seu cálice transbordado na presença de seus inimigos. Cristo teve uma mesa preparada. Aqueles que diziam, mata-o porque ele é pecador. Mata-o porque ele é digno de morte. Crucifica-o. Quando ele ressuscita, o Pai declara a todos, ele é justo. Eu o guiei nas veredas da justiça. Olhem, inimigos do meu filho, a mesa que eu preparei para ele. Eu o ungi como rei. Eu faço o cálice dele transbordar. Essa aqui é uma linguagem maravilhosa, irmão, no Antigo Testamento, para dizer o seguinte: você prospera na frente dos seus inimigos. Pela ressurreição, irmãos, Cristo teve o seu cálice transbordado. E então, pela ascensão, ele foi recebido na glória e habitou e habita na presença de Deus o Pai. Você percebe? O Salmo 23 é um resumo do Evangelho para nós. Muito mais do que simplesmente nos fazer olhar para as coisas temporais, irmãos. O Salmo está nos fazendo olhar para a glória do nosso Cristo. E eu repetirei essa verdade e este fato tantas vezes quanto forem necessárias, irmãos. Cristo, como mediador, ele teve de passar, ser, fazer, ter por tudo que eu e você precisávamos ser, fazer, ter e passar. Se nós éramos como ovelhas desgarradas sem pastor, comumente a Escritura usa essa linguagem para se referir ao homem ímpio, caído no pecado. Se nós éramos ovelhas desgarradas sem pastor, Cristo veio com a nossa carne e disse, o Senhor é o meu pastor, para que ele seja pastor do meu povo. O Senhor é o meu pastor. E por que que o Filho, que é igual com o Pai, assume a nossa carne, se submete ao Pai e diz assim, agora tu és o meu pastor, me guia, como se eu não soubesse por onde andar. Por quê? Porque o povo dele não sabe por onde andar. Porque o povo dele é como ovelha sem pastor. E ele então fez-se como ovelha, para ter o Pai como o seu pastor, para que pudéssemos, irmãos, poder abrir a boca e dizer, o Senhor é o meu pastor. Você só pode dizer que o Senhor é o seu pastor por causa de Cristo. Só por causa dele.
Aqui, irmãos, Cristo experimentou o cuidado pastoral de Deus no momento mais angustiante que a alma de um homem sobre a face da terra poderia experimentar. Não teve ninguém que tenha passado por algo mais angustiante do que Cristo. Nenhuma das minhas e das tuas aflições chegam nem aos pés do que Cristo passou. Nenhum homem mais aflito do mundo angustiou-se como Cristo se angustiou na cruz. Sofreu na alma e no corpo como Cristo sofreu. E ali naquele lugar, ele experimentou o cuidado pastoral de Deus para dar certeza ao seu povo. Se esse pastor não faltou a mim, que estava sendo esmagado por sua ira por causa do pecado de vocês, se não faltou comigo, ele não vai faltar com vocês. Para que o seu povo tivesse certeza. Esse pastor é perfeito. E ele pastoreará todos os que estão unidos a Cristo. Eis aqui, irmãos, mais um motivo de louvor ao nosso Senhor pelo Cristo que ele nos providenciou. Mais um motivo, irmão, para nós abrirmos a nossa boca, os nossos lábios com alegria ao cantarmos os seus salmos e dizer: louvado seja Deus por Cristo. Você poder cantar o Salmo 23 sabendo que você só pode abrir a boca e falar: Ele é o meu pastor por causa de Cristo. Você tem que louvar a Deus por isso, meu irmão. Você tem que louvar ao Senhor por isso. Você era como ovelha desgarrada, sem pastor. Isaías 53 deixa claro isso. Mas agora você tem um pastor. Porque antes Cristo fez-se ovelha para ser conduzido por esse pastor. Você que não crê em Cristo ainda, preste bem atenção nisso. Deus não é o seu pastor até que você tenha Cristo. Porque a Escritura deixa clara que Ele é pastor por meio de Cristo. Ele é pastor àqueles que estão em Cristo. Deus foi pastor de Cristo para ser pastor de todo aquele que nele crê. Se você não crê em Cristo, Deus não é o seu pastor. Saia dos cuidados deste que só entrega suas ovelhas ao sofrimento. Eu estou me referindo aqui a Satanás. E venha para os cuidados deste perfeito pastor. Abrace-o. Faça parte do seu rebanho. E você experimentará um cuidado como nunca antes viu. Esse é o evangelho aqui para nós, irmãos. Mas então, já afunilando um pouco mais e trazendo esses detalhes desse salmo para também o povo de Deus no seu dia a dia, irmãos. Nós agora vamos extrair, a partir de agora, nas nossas exposições, nós vamos parte por parte no salmo. Eu falei para a igreja que esse salmo aqui poderia ser comparado com uma pulseira de diamantes. Cada verso é um diamante. Agora, irmãos, nós vamos pegar o primeiro diamante e nós vamos tentar extrair ali, irmãos, o máximo de riqueza para a nossa alma. Se eu simplesmente chegasse aqui e expusesse em uma só exposição o que cada um desses detalhes significam, irmãos, nós perderíamos muita coisa, muita riqueza espiritual para a nossa caminhada com o Senhor e para o nosso conhecimento salvador de Cristo, irmãos. Mas vale a pena, irmãos, nós darmos uma desacelerada e irmos verso por verso ou benefício por benefício em cada exposição. E aqui é o primeiro diamante que nós vamos considerar, irmãos, é esta afirmação, o verso primeiro, veja por favor mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em especial veremos o Senhor é o meu pastor. A tanta verdade aqui, irmãos, pressuposta, é apenas um verso, mas com um peso, irmãos, de uma biblioteca inteira. Tantas verdades maravilhosas tem aqui, irmãos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que o Senhor é pastor. Esse é o primeiro fato observado nesse texto. O Senhor é pastor. E o que significa a Escritura afirmar que o Senhor é pastor, irmãos? Lembremos-nos, queridos, que essa cultura israelita, a cultura do Oriente Médio, de uma forma geral, era uma cultura profundamente pecuarista. Os pastores de rebanhos, eles faziam parte do cotidiano dessas pessoas, do imaginário dessas pessoas. Eles sabiam o que um pastor era. Eles sabiam com precisão o que um pastor fazia.
Estava lá séculos por séculos a fios, a figura do pastor. E essa é uma figura, irmãos, ou uma ilustração muito comum no Antigo Testamento. Recorrentemente, Deus faz uso dela, estabelecendo paralelos entre o ser pastor, o ofício, o trabalho de um pastor e ele mesmo, na revelação de quem ele é. E essa aqui é a base da revelação, irmãos. O Deus eterno, e a eternidade não nos diz respeito, nós somos seres temporais, nós não conseguimos entrar na eternidade e aprender esse Deus que é infinito e eterno. O Deus eterno vem até nós e fala numa linguagem que o pó pode compreender, associando a si figuras, pessoas, ofícios, coisas, para que vocês entendam. É isso que eu sou para com vocês. Ele é pastor, ele é como um pastor, e o seu povo é como um rebanho. Essa é uma das imagens que ele usa, irmãos. O pastor era aquele, queridos, que cuidava das ovelhas, provendo alimento e água, protegendo de perigos, lobos, leões, ursos, cuidando quando se machucavam, guiando pelo caminho de forma segura, até mesmo quando necessário, disciplinando ovelhas teimosas, para que elas não se desviassem, irmãos. Deus usou essa ilustração para si, irmãos. Cristo, em seu ofício redentor, usou essa ilustração para si. Além disso, irmãos, ele também afirmou essa ilustração no que diz respeito à condição do seu povo, mas também usou essa ilustração para se referir àqueles que cuidam do seu povo. Vamos olhar alguns textos aqui, irmãos, na Escritura Sagrada, para que fique claro esse uso que o Senhor faz. O Salmo 23 não é o primeiro texto a fazer isso. Nós lembramos muito dele quando pensamos no Senhor como um pastor, mas não é novidade, não. Vem comigo para Gênesis. Gênesis capítulo 46, versículo 24. São muitos textos, irmãos. Se vocês não conseguirem acompanhar a abertura dos textos, apenas ouça com atenção. Gênesis 49, versículo 24. É o seguinte: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, que é de onde é o pastor e a pedra de Israel. Se referindo ao Senhor, Jacó chama Deus de o valente de Jacó, ou o pastor e a pedra de Jacó. Venha comigo para o Salmo 80. 80, verso 1. Mais uma vez, falando ao Senhor, o salmista diz: Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu, que guias a José como um rebanho. Tu, que te assentas entre os querubins, resplandece. Eclesiastes 12, 11 fala a mesma coisa. Isaías, vem comigo para Isaías. Isaías 40, 10. Olha a promessa que o Senhor faz. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço forte dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele. Ele está se referindo aqui ao Messias, ao Cristo. E o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. A promessa do pacto da graça, irmãos, em Jeremias 31, é feita nos mesmos termos, queridos. Jeremias 31, versículo 10, é dito: Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e os guardará, como o pastor ao seu rebanho. E essas promessas vão ser repetidas em Ezequiel 37, 24, Amós 3, 12. É abundante a imagem de Deus como pastor do seu povo. E por isso não nos surpreende que Cristo, no seu ofício de Messias, ele vai e traz para si essas imagens. Venha comigo, por favor, para Mateus 25.
Mateus 25, versículos 31 e 32 é dito: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 26, 31, mais uma vez é repetida a linguagem, a imagem. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, que é ele, e as ovelhas, que são os discípulos, do rebanho se dispersarão. Talvez, irmãos, a imagem mais clara disso está em João, por favor, João 10, em que ele diz com todas as letras essa verdade. João 10, a partir do versículo 2, ele diz: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, avance comigo para o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Hebreus 13, 20 fala a mesma coisa, irmãos. Cristo como o supremo pastor das nossas almas. 1 Pedro 2, 25, igualmente. Ele como o pastor. Então, note, irmãos, que a Escritura o tempo todo chama o Deus Javé de pastor e Cristo como pastor. Então, aqui, enquanto no Salmo 23, Cristo se refere ao Pai como pastor, e nós podemos nos dirigir a Deus, o Pai, como nosso pastor, também Cristo é o pastor do seu povo. São termos aqui intercambiáveis, irmãos. A Escritura também cita, queridos, o povo dele como ovelha. Números 27, 17, 1 Reis 22, 17, Mateus 9, 36. E também chama todo ofício que tem o papel de conduzir o seu povo, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, de pastores. Isso em Jeremias 2, 8, 3, 15, Jeremias 10, 21, Jeremias 56, Ezequiel 34, 2. Inúmeros textos, irmãos, afirmando a mesma verdade que está nesse salmo. O que é que isso vem para nós, irmãos? Só em constatar essa informação que Deus é pastor e que Ele se revela a nós dessa forma. O que é que isso vem para nós, queridos? Nós devemos, irmãos, louvar esse Deus que se revela de forma tão simples. Ele não se revela como um filósofo. Ele se revela com as imagens mais simples que até uma criança pode perceber e aprender. Isso é motivo de louvor, irmãos. Que rica fonte de consolo, irmãos, é isso para nós. O Deus que se revela a nós da forma mais simples possível. O seu irmão se contenta em se entregar e ser comparado a qualquer coisa que possa exercitar o seu povo no amor, no respeito, na consideração do seu cuidado. Então não é digno de vexame para ele ser comparado com um pastor, não. O pastor traz a vocês a imagem de cuidado, então eu sou um pastor para vocês. Com as criaturas, irmãos, até mesmo com os ímpios, Deus é um benfeitor. Deus é um sustentador. Deus joga suas migalhas. Mas com o seu povo, Ele não se apresenta como um mero benfeitor, como um mero sustentador. Ele se apresenta como pastor. Louvemos a Deus por isso, irmãos.
Mas ainda, queridos, outra verdade nos é ensinada aqui. Não apenas que o Senhor é pastor, mas note que o texto diz, Davi não meramente diz que o Senhor é pastor, mas ele diz, ele é o meu pastor. É o meu pastor. E eu gostaria que você percebesse, irmãos, que de toda essa frase desse verso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De toda essa frase, a palavra mais bela, mais doce é esta: meu. Não é a promessa de que nada faltará. Não. Não é a constatação desse fato de que o Senhor é pastor. Não. É este fato. Eu posso chamá-lo de meu. Isso faz toda a diferença, irmãos. Uma coisa é saber que ele é pastor. Uma coisa é saber que nada falta para as ovelhas desse pastor. Outra coisa é poder dizer que esse que é o pastor perfeito e que nada falta para as suas ovelhas, ele é meu pastor. Isso faz toda a diferença, querido. Aquele que é o pastor de Israel, de toda a igreja, ele faz questão de que o seu povo saiba que ele também é pastor individualmente de cada um do seu povo. Ele conhece o nome de cada uma das suas ovelhas. Ele a chama pelo nome. Ele conhece o grunhido de cada uma das suas ovelhas. A realidade do pacto, irmãos, é que permite dizer isso. E esse é o fundamento dessa fala. Esse é o fundamento dessa palavra. Porque Deus está em pacto com o seu povo. Eu posso dizer que é meu e eu sou dele. E quão rica fonte de consolo, irmãos, nós temos aqui. Inclusive é por causa do pacto que o nome que ele usa aqui não é Adonai. Adonai é o meu pastor. Não. É Javé. Yavé. É o nome pactual de Deus. Ele, usando esse nome, se apresenta como pastor. E é um detalhe especial aqui, irmãos. Nós não somos pastor, ele não é o nosso pastor de forma aleatória. Ele é nosso pastor porque ele nos comprou como suas ovelhas. Venha comigo para Isaías. Olha o que ele fala lá, Isaías 43. Isaías 43, verso 1 a 4. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Queridos, os ímpios e os homens carnais, eles olham essas promessas, eles olham um texto como esse, Isaías 43, ele olha um salmo como esse, e o que é que os olhos deles saltam? É isso aqui, nada me faltará. É isso aqui que eu quero, que nada me falte. Mas aqueles que foram remidos por Cristo e são ovelhas dele, eles sabem onde está a palavra de consolo. Não é no nada me faltará, é no fato de que ele é meu. Eu pergunto, querido, esse pastor aqui, maravilhoso e perfeito, ele é o seu pastor? Você é ovelha dele? Você tê-lo como a sua única fonte de consolo? Você o tem assim? Ele conhece suas ovelhas pelo nome. Ele conhece o grunhido de cada uma de suas ovelhas. Ele cuida daquelas que são as suas ovelhas. E ele enviou também pastores para cuidar, queridos, desse rebanho. É por isso que os ministros, os presbíteros, os oficiais, de uma forma geral, são chamados de pastores. Isso mostra o cuidado dele com o seu povo. E não só quando ele designa assim, mas você olha, por exemplo, o cuidado de Cristo ressurreto. Não só em restaurar Pedro. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele poderia parar ali. Pedro, tu me amas. Sim, eu te amo, Senhor. Ele poderia parar ali.
Mas ele restaurando Pedro, mostrando seu amor por ele, ele mostra seu amor pelo seu povo. Então pastoreia o meu rebanho. Porque eu fiz tudo o que eu fiz por ele. Quem tem Deus por seu pastor, terá o cuidado também dos bons pastores que ele colocou no meio do seu povo. E ai daqueles que, se dizendo pastores, são maus pastores, num testemunho contra o seu cuidado com o seu povo. O Salmo 23, irmãos, ele segue o Salmo 22, que é o Salmo da cruz. No Salmo 22, irmãos, não há pastos verdejantes, não há águas tranquilas. Lá no Salmo 22, a gente só ouviu: Deus meu, por que me desamparaste? E aí não é à toa que o Salmo que vem logo depois do Salmo 22 é o Salmo 23. Senhor, Tu és o meu pastor. E aqui nós aprendemos também, irmãos, que são as aflições da vida que nos fazem experimentar isso. O Salmo 23 vem depois do Salmo 22. É justamente quando a sua alma é colocada numa condição de angústia, de vale da sombra da morte. Então vem o cuidado do Senhor sobre a sua vida e você percebe: Ele é meu pastor. Você não vai apenas falar porque você memorizou o Salmo. Você vai falar com o âmago da sua alma. Cada aflição, irmãos, é uma oportunidade de nós experimentarmos este fato. Ele é o pastor do seu povo. E quando passarmos por ela, nós poderemos falar isso com convicção. Mas ainda também aprendemos por implicação aqui, irmãos, que se o Senhor é pastor, em especial meu pastor, eu sou a sua ovelha. Eu provei aqui, irmãos, eu mencionei aqui as escrituras, vários textos que focam justamente nessa relação do povo de Deus como pastor, como ovelha dele. Agora, o que é que significa, irmãos? O que é que significa? Temos algumas características básicas da ovelha e Deus colocou essa imagem justamente para isso. As ovelhas, irmãos, elas são inofensivas, elas são mansas, elas são quietas, elas são silenciosas. Quando Deus ele disse que o seu povo é sua ovelha, Ele não chama o seu povo de bodes, que faz barulho, que faz confusão, que esperneia, que ataca o pastor. Ele chama de ovelha. Porque a marca da ovelha é a submissão ao seu pastor. E a Escritura nos traz vários textos, irmãos, que nos mostram isso. Por exemplo, se você é ovelha desse pastor, você tem de ouvir a voz dele, não é a voz de outros. Está lá, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os puritanos diziam que as ovelhas de Cristo elas possuem duas marcas, nas orelhas e nos pés. Elas ouvem a voz desse pastor e seguem esse pastor. Quem é ovelha de Cristo ouve a sua voz e a sua palavra. É estranho, irmãos. É estranho, querido, alguém abrir a boca para dizer que é ovelha de Cristo e não ouvir a sua voz. É estranho alguém dizer que é ovelha de Cristo e cerrar os ouvidos quando tem a santa convocação, dia do Senhor, por dia do Senhor, e é desigrejado. É estranho ouvir alguém dizer que é ovelha de Cristo e não está nem aí para saber qual é a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, a palavra dele. Quem é ovelha de Cristo ouve a sua voz e tem prazer em ouvi-la. É estranho alguém dizer que é ovelha de Cristo e amar seguir a voz de outros pastores com filosofias iníquas, doutrinas estranhas. A marca de uma ovelha é ouvir a voz do seu pastor. João 10, 14 diz também que uma ovelha conhece o seu pastor. E não é meramente um conhecimento teórico aqui, queridos. É um conhecimento experiencial. Ela conhece o cuidado dele. Ela conhece o seu ser, a sua obra, os seus atributos. Assim como uma ovelha conhece o timbre da voz do pastor, conhece o cheiro do pastor, conhece o andar do pastor, conhece o cajado do pastor. As ovelhas de Cristo conhecem o seu pastor. Salmo 95, versos 6 a 7, o salmista nos chama a adorarmos ao Senhor, porque nós somos rebanho do seu pastoreio. Então nós aprendemos que as ovelhas de Cristo também o adoram. A adoração não é um fardo. Lá vai eu ter que de novo adorar o meu pastor.
esse que eu falo que nada me falta. Eu vou lá adorar. Condiz essa postura com aqueles que se dizem ovelha desse pastor? E por último, irmãos, uma ovelha confia em seu pastor e tem dele inúmeros benefícios, é o que nós veremos aqui no Salmo. Você é ovelha desse pastor? A presença ou a ausência destas características mostram se você é ovelha ou não. Se você esperneia contra a vontade e a palavra dele, se você despreza a adoração a ele, se você não o conhece, é ignorante da sua voz, da sua palavra. Cuidado, cuidado. É provável que você não seja do aprisco desse pastor. Mas se você, de fato, não professa Cristo como seu pastor, não tenha dúvida de uma coisa. A Escritura fala que você segue outro pastor. E ele é tão ruim como pastor, que nunca a Escritura usa essa linguagem para ele. Ele é chamado por outra coisa. Ele é chamado de mercenário. Ele é chamado de ladrão. Ele é chamado de lobo. Se você não tem Cristo como pastor, aquele que lhe pastoreia, que lhe tange, é Satanás. Paulo fala em Efésios capítulo 2. Antes de termos Cristo como pastor, nós andávamos após Satanás, seguindo o curso que ele estabelecia. Todo aquele que não tem Cristo como pastor, tem Satanás como seu pastor. E que terrível pastor é esse? Que desgraçada ovelhas são as ovelhas desse pastor. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir a glória desse pastor, infinitamente melhor, e se render ao seu pastoreio. Não é o pastoreio de Christopher Vicente, não é o pastoreio de homem A, de homem B. É o pastoreio desse pastor que não falta com o seu povo. Esse pastor só é pastor daqueles que se reconhecem como ovelhas. Igreja, você que já se reconhece como ovelha, maravilhe-se com esse pastor. Ame ainda mais esse pastor. Se submeta ainda mais a esse pastor. Esse pastor é o Senhor. E ele é teu por causa de Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, por nos ensinar essa verdade maravilhosa e tão consoladora. Tu, Deus Filho encarnado, quando estiveste entre nós, a tua palavra nos diz que tu olhaste a multidão e a viu como ovelha sem pastor, e tu se compadeceste. Então o Senhor recolheu para si inúmeras, incontáveis ovelhas formando o teu rebanho, Senhor. Nós te louvamos por isso. Nos faz te amar mais por tudo que o Senhor nos é, por tudo que o Senhor é e nos faz. Nos faz, Senhor, ter um maravilhamento da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus.